dá pra dizer que já ficou pra trás com esse gol num clássico importante e sendo um gol decisivo? Boa noite pra você, Wallace. Boa noite, amigo. Boa noite, Vitor Lopes. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Vitor Sérgio Rodrigues, que já está com a gente por aqui. O pedido de desculpas do centroavante é bola na rede, né, meu amigo? Não tem pra onde fugir. O centroavante, o futebol, a razão está com quem tá ganhando. Se a bola tá na casinha, se a gol tá saindo, se tá performando. E aí o Pedro se coloca nessa condição de voltar hoje. Eu achei interessante, Felipe Luiz, relacioná-lo e utilizá-lo. O jogo pedia o Pedro. O jogo pedia, assim como o jogo contra o Santos pedia o Pedro não estava lá à disposição. Hoje, Flamengo e Fluminense pedia o Pedro. Pedia uma presença diária, pedia um jogador que entrega 30 gols, 35 gols por ano. Então, o gol dele é um gol de oportunismo, de passar ali no segundo pau. Já teve uma chance antes que o passe do Juninho, se não me engano. Isso. Enfim, cara, no final das contas, não existe cenário, Vitor Lopes, que não ter o Pedro seja algo bom pro Flamengo. Não existe cenário que o Flamengo se livrar do Pedro, seja por 15 milhões, seja pelo dinheiro que for, seja bom pro Flamengo. O Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Tecnicamente falando, ele entrega número, ele entrega gol, ele entrega assistência. O Felipe Luiz falou isso na coletiva. Na hora do esporro lá do Felipe Luiz, ele fala, eu não quero perder o Pedro, porque ele me entrega 30 gols por ano. Não vai achar no mercado por 15 milhões de euros. Então o Pedro volta e começa a reconciliação. E pedido de desculpas de centroavante é bola na rede. E o Pedro começa a redenção dele no Flamengo. Boa noite pra você também, Renatinho. Boa noite pra você, Vitor Sérgio Rodrigues, que estava há pouco no nosso arquibancada. Mas o Renatinho, a gente até falava, talvez, a entrada do Juninho, por exemplo, antes, foi pra manter ali a coerência daquilo que ele vinha falando, né? Durante a semana, questão de carga ali nos treinamentos, coisa e tal. Mas era óbvio, todo mundo sabe disso. O Pedro é muito mais jogador que o Juninho. E aí, nada melhor do que um golzinho, né? Num clássico no finalzinho pra decidir o jogo, né? Boa noite, amigos, quem tá acompanhando a gente. Tô muito contigo, eu penso isso. Claro que o Pedro é melhor que o Juninho em quase todos os contextos que a gente colocar no futebol, no esporte de futebol. Acho sim que ele manteve uma coerência e eu acho importante a maturidade com que o Felipe lidou com tudo isso. Porque assim, tem treinador, tem ser humano que ia ficar com birra, cara, que ia relacionar e não usar. Quando a gente vê ele relacionado, eu pensei muito comigo, se ele levou e o jogo pedir, tem que usar. E a gente vai ver qual é que é mesmo. Se zerou, se não zerou, entendeu? Pra ele ter levado, certamente deve ter tido uma mudança de postura no dia a dia. Então, por mais que o Pedro tenha pedido uma desculpa ali meio, mais ou menos, acho que ele no dia a dia demonstrou uma resposta que se cobrava dele, que se exige de um jogador para jogar em alto nível, não só no Flamengo, mas no futebol profissional. E eu acho que o treinador foi maduro de entender. Tô levando, vou usar, não vou ficar fazendo pirraça. E eu de verdade, quando o Felipe dá aquele esporro, eu vi verdade naquilo. Eu achei que realmente se o Pedro mudasse postura, ele ia ser relacionado, ia voltar a ser titular. A gente sabe que ele tem essa capacidade. Então assim, é um jogo muito... O Pedro está falando nesse momento. Eu tô colando aqui numa outra televisão que eu tô vendo. Não sei o que o Pedro falou. Mas até o jogo acabar, me parece muito uma situação realmente de... As coisas foram resolvidas. Agora vamos esperar para ver o que o Pedro falou, porque eu não tava falando aqui, não consegui ver a leitura labial. Mas eu acho que... a gente até falou aqui da outra vez que a gente não joga mais. Eu não achava isso. Eu não achava que o Felipe ia ficar com revanchismo, que, não... Porque o treinador, ele tem que fazer o que é bom pro time dele. E a partir do momento que o jogador tá entregando de novo, o jogador é bom pro time, o jogador tem qualidade e colocou. Agora eu acho que é pra frente, gente. Também deu. Vitor Sérgio Rodrigues, uma ótima noite para você mais uma vez. Dá pra dizer, porque a gente até conversou no intervalo, né, que o jogo tava doído, né? Tava ruim. Que a grande notícia, e aí é óbvio que a gente vai analisar a partida, entender o porquê o jogo foi morno, porquê que o jogo foi fraco. Mas talvez a grande notícia pro torcedor do Flamengo é o Pedro voltando a balançar a rede, depois dessa história toda. Dá pra dizer que isso é a grande notícia do jogo? Eu acho que a grande notícia do jogo é primeiro a vitória num clássico que o Flamengo precisava vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar, né? Hoje o Cruzeiro é o líder do campeonato, mas o Flamengo pode ser o líder se ganhar um jogo atrasado, né? Então, se o Flamengo empatasse hoje, o Cruzeiro de fato seria o líder do campeonato na rodada 15, né? 15ª, né? Na rodada 15. Então, acho que isso e a outra
é a gente ver, como o Renato falou, a história, o filme avançar. E acho que esse filme começa a avançar na quarta-feira, quando na entrevista o Felipe Luiz fala: eu não tenho mais nada para falar sobre o caso do Pedro. O que eu tinha para falar já falei, o Pedro já falou também, porque quando o Felipe Luiz dá a declaração dura e forte que ele deu, ele também permitiu que o Pedro falasse a versão dele, e que o Pedro falou via nota no dia seguinte. Então, quando ele diz, não vou mais falar sobre Pedro, o que eu tinha para falar, eu falei, o Pedro respondeu, e agora, é tocar. E acho que ali começou, o gol de hoje começa na quarta-feira, quando o Felipe Luiz dá essa coisa. Porque o Felipe Luiz poderia, seria uma atitude pouco inteligente, mas ele poderia dizer... não, mas eu queria falar do que o Pedro falou, que na verdade... Não, aí vira birra, né? Porque aí fica aquele negócio, né? Não, mas todo mundo querendo falar por último, né? Da última palavra. Tipo a nossa briga quando a gente tava no colégio, briga de coisa infantil, né? Todo mundo quer dar o último pedala. Todo mundo quer dar o último, a última pancada. Então... nunca vai acabar. O Felipe Luiz falou, tá bom, zerou o que eu tinha pra falar. Falei, ele falou, ok, e seguiu. Então esse é um ponto. E aí, eu queria falar algo que eu falei aqui nos programas e falei nas minhas mídias também. O Felipe Luiz, quando assumiu o Flamengo, ele falou a seguinte frase: é minha obrigação, é o meu dever botar em campo os melhores. Eu tenho que fazer isso acontecer. Perfeito? Ele falou isso algumas vezes. Se eu não tenho essa de fulano não joga que o Beltrano não, tem que jogar, os que tem que jogar são os melhores. E há dúvida que o Pedro é um dos 3 melhores atacantes do Brasil? Não tem. Então, em nenhuma situação é factível que o Pedro não jogue como titular no Flamengo. Mas ele tá mal. Tudo bem, então se ele está mal, você tira. Mas você tira pensando assim, fique bom, porque quando você ficar bom, o time tem que ter você. Então, acho que vai caminhar para isso. Quando o Pedro estiver bem, quando o Pedro estiver no nível, quando o Pedro estiver correndo, porque ficou muito chamativo a frase do Felipe Luiz, mas se você analisa as entrevistas do Felipe Luiz... antes da Copa do Mundo, de clubes, ele já vinha dizendo que o Pedro não estava bem. Falou isso pelo menos em 3. Você que acompanha todas as coletivas, pelo menos 3 ele falou isso. Teve uma depois do Córdoba, que ele fala que tá marcante. Só para passar aqui, nosso grande Piero aqui na coordenação, ele me mandou o que disse o Pedro, vou ler aqui, aí depois você comenta também. Aqui. Esse post de um membro mexeu com o meu emocional. O que vazou acabou interferindo no meu rendimento. Eu acredito que não precisavam me expor da maneira que foi feito. Poderia ser de uma maneira interna. Foi uma semana difícil para mim. O aprendizado que eu tenho é que eu não deveria ter deixado o que vazou entrar no meu coração. Eu espero que quem me feriu, no caso o membro da diretoria, deveria reconhecer o erro. Foi isso que falou o que Pedro. No caso do Pedro e das pessoas que estão ao redor dele, eles acreditam que seja o próprio José Boto. Não, tudo bem, mas ou é o José Boto ou é alguém que trabalha pro José Boto. Eles acreditam que é o próprio José Boto. Então assim, só para fechar, do ponto de vista técnico e tático, é dever do Felipe Luiz, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o próprio, arrumar um jeito para o que ele pensa de futebol caber o Pedro jogando. Mas o Pedro, num bom nível. O Pedro com todos os índices do jeito que ele tem que estar. Porque não existe explicação plausível, por mais que você diga do seu esquema, da sua foto, que você chega e fala assim, eu tenho o Pedro e vou deixar ele no banco para ele entrar. Eu acho menos plausível ainda é você ter o Pedro e achar que vai vender ele por 15 milhões de euros. Perfeito. E achar isso plausível. Mas que essa daí não é do... Essa não é do Felipe. Não, óbvio que não. Que aí a gente vai chegar no nome do culpado disso tudo. Eu acho que a parte do Felipe, eu acho tudo dentro da linha da bola. Eu acho que o Felipe falou dentro da linha da bola. Na coletiva que o Felipe dá o esporro lá, ele fala, cara, quando o Pedro estiver bem, as coisas vão voltar ao normal e o Pedro vai estar em campo como titular. Ele fala essa frase. Fala isso. Ele fala exatamente essa frase. Exatamente. Vai estar tudo bem. Ele vai ser titular. Agora, não dá pra gente achar comum um clube que tem o Pedro querer se livrar do jogador. Perfeito. E sai especulação de, olha, centroavante, eu quero o Vlahovic. O Boto falou. O Boto falou abertamente, quero o Vlahovic. Isso não existe, gente. Mas pra mim tem um ponto aí. Tratar o grande culpado disso tudo. É o Boto, não, mas aí vamos lá. A situação chega no print, no juvenil que tá totalmente errado, porque o Pedro vem, desde que ele se recupera de lesão, o pessoal não vê empenho dele.
Mas eu acho que o print é injustificado. Não, é injustificado, ponto. Mas o Pedro tá falando como se ele estava bem até o print e o print acabou com a vida dele. Não, o print só existe, o Pedro só vira um jogador negociável, e aí a gente pode questionar se ele tem que ser ou não, por quanto que ele é, eu concordo com vocês. Ele só vira um jogador negociável porque internamente era algo que estava tentando ser resolvido há muito tempo. Então, e os caras cansaram. Tudo bem, mas ele tá falando como se fosse o print mirou a cabeça dele, não. O print só existe porque ele tava com nhaca. Mas eu vou discordar um ponto só do que você tá falando, que é o Pedro, quando ele bota o segundo parágrafo lá falando isso, ele tá passando pano pra ele próprio? Tá. Sim. Porque é o que você tá falando aí. Sim. Porque assim, ele já estava mal do ponto de vista de ter menos minutos antes. Agora, o que ele diz que foi o lamentável do Felipe Luiz é por conta disso. É isso. E aí, a gente tem que falar do grande culpado disso aqui, que se chama José Boto. A gente tem que falar. Por quê? Você trabalhou em clube... E onde está, tá? Sigo querendo saber aonde está. Exatamente. Ainda não apareceu. Não falou nada, né? Não falou nada. Esse é um outro ponto tá sumido, muito importante. O José Boto, na época da Copa do Mundo, tava falando mais do que a boca. Ele falou que tava queria dando entrevista com todo mundo, tava dando entrevista pra imprensa estrangeira, tava nos treinos falando bobagem para setorista. Tanto é que a assessoria do Flamengo chegou depois de uma grande bobagem que ele falou, que eu não vou dizer aqui porque quem me disse não deu autorização, mas aí isso daí pode falar que eu estou dizendo. A assessoria chegou nos jornalistas e falou: gente, isso aí que ele falou era em off, tá? Não tá. Então, assim, tava falando mais que a boca. Deu essa cagada toda, o Boto não apareceu. Apareceu ontem porque numa foto na assinatura da extensão do contrato com o Alacian. Então, assim, o grande culpado disso se chama José Boto. Porque se ele tivesse hombridade, se ele tivesse honra, quem falaria tudo o que ele falou no sábado passado, não sei se no jogo contra o São Paulo, não seria o Felipe Luiz, seria o José Boto. Você acha que agora não adianta mais? Era obrigação do José Boto estar do lado do Felipe Luiz, igual eu tô do lado do Wallace aqui, e quando vier essa pergunta ele falar: Felipe, você não vai responder, quem vai responder sou eu. O Pedro está afastado por uma decisão do departamento de futebol, porque ele treinou muito mal, ele largou nos treinos. Essa deveria ter sido uma atitude de honra do José Boto. De honra. E de quem tem um mínimo de gestão. Ele não teve honra, ele deixou o treinador dele fazer isso. Isso era o mínimo que ele deveria ter feito. É uma decisão do departamento de futebol. Ele ficou fora porque ele fez uma semana de treino que ele largou. É isso. Além dele fazer a meia-culpa que ele ou alguém amando dele se deixou vazar uma notícia como essa de você querer negociar. E o pior, então, você deixar vazar culpado disso tudo, e você colocar uma nota oficial no site do clube dizendo desmentindo o jornalista. Óbvio. Aí o Mauro César Pereira soltou o print sem dizer de quem era o print. E que aí o Mauro César tem razão, ele está protegendo a fonte, mas quando o Flamengo solta a nota, ele está desmerecendo o jornalista. Aí o jornalista soltou o print. Tenho várias ressalvas com esta pessoa, mas ela não faz nada então, errado. Assim, ele fez. Então, não é culpa do Mauro César, a culpa é do José Boto. O trabalho do José Boto está ferido. Até porque... E ele não tem a hombridade de aparecer. Cadê ele falando? Inclusive, daqui a pouquinho vamos com a coletiva, tá? Do Felipe Luiz. Será que vai aparecer? Se bem que agora fica um pouco mais fácil a vida dele, né? Agora a coletiva... Se ele aparecer, vai ficar mais feio. É o famoso embrulho e joga fora. Não, eu digo assim, pra ele dar alguma explicação, no sentido do torcedor tá um pouco mais feliz. Mas depois... Vai ficar mais feio. Uai, mas se numa situação simples... ele não conseguiu fazer o mínimo, como trouxe o Vess, é até motivo, de repente, o torcedor do Flamengo ficar preocupado, no sentido de, ele é um cara que vai ter que trabalhar com as contratações, o Flamengo precisa de contratações. Eu acho que até aqui o trabalho dele... 6 meses de um trabalho fraquíssimo até agora. Antes desse episódio do Pedro, pra mim o trabalho dele já era bem ruim. Até porque, inclusive, falei isso aqui também no programa, ele é debochado nos corredores do Flamengo pela contratação do Juninho. Os corneteiros, que também não ajudam em nada também, mas tem nos clubes, debocham do nome do José Boto pela contratação do Juninho. Eu acho essa questão da exposição muito problemática. Muito. Eu acho que dirigente de alguém que futebol... quando chegou, o Renato, desculpa te cortar, quando chegou o José Boto falou assim: eu vou trabalhar em silêncio e eu vou blindar o futebol, inclusive
dentro do Flamengo. Então, ele disse que blindaria o futebol de dentro do Flamengo. E não tá fazendo nada disso. Eu acho isso, pra qualquer dirigente de futebol, horrível. Porque você é que nem peixe, você vai morrer pela boca. Não tem como, cara. Vide, o que a gente tava falando. Hoje o time que tá brigando pela liderança com o Flamengo, o Cruzeiro. O presidente do Cruzeiro, depois da chegada do Leonardo Jardim, trabalhando. Sumiu. O Augusto Melo, que fez no Corinthians no começo do... Sumiu positivamente. Sumiram com ele. O Pedrinho parou de falar, se livrou do Alexandre Matos e falou, Leonardo Jardim tá aqui, ó. Chave do clube. Eu acho que é o tipo de trabalho... O que eu questiono muito é que a gente tem uma cultura no Brasil de pegar o dirigente, o diretor de futebol, o gerente de futebol, e analisar o trabalho dele em cima de contratações. Que eu acho que é uma parte só de 500 mil coisas que um cara com essa responsa tem pra resolver dentro de um clube. Um cara que pra mim que sempre foi muito criticado injustamente é o Barros. Esse não fica dando a cara toda hora, não fica se aparecendo e trabalha. Sempre trabalhou, tem um clube com processo de futebol organizado e tal, tudo ajeitado. Então, assim, eu falo por mim. Eu acho que derrapou, cagou com um monte de coisa no final agora, concordo. Mas eu sempre pondero pra analisar o trabalho de um diretor de futebol, porque a gente só vê nessa ponta mesmo. A questão da contratação. Eu acho que olhando pra hoje, se você pegar... Eu acho que hoje a gente viu dois movimentos. Aliás, já tem alguns dias... E o Juninho entrou bem, né? A gente tá falando do Juninho, mas o Juninho entrou bem no jogo, cara. Eu acho que tem dois movimentos, eu acho, pro dia de hoje. Muito bem na jogada do escanteio que gerou o gol. Mas as outras ele deu uma quebrada. Mas que ele quer quebrar a bola, não avisou aqui. Não foi? Cara, não foi? É aquilo que a abertura que eu trouxe aqui no programa é essa aí, cara. O torcedor do Flamengo, ele não é bobo. Ele sabe que o Pedro é muito mais jogador eu acho que tem um ponto... que o Juninho, que foi talvez uma contratação equivocada. Hoje... É um cara que pode ajudar o elenco? Mas, cara, tem que ser segunda, talvez terceira opção. Desculpa. Essa é a grande verdade. Eu acho que hoje a gente viu dois movimentos, um do Felipe e outro do Pedro, que eu acho que são minimamente interessantes pra gente levar em consideração. Principalmente, vamos olhar pelo lado do Felipe, que cara, o jogo claramente pedia um camisa 9. O jogo tava enrolado, o Flamengo não conseguia agredir, tanto que seja... No lance do gol, e é óbvio, a gente vai falar muito do lance do gol, está falando muito sobre o lance do gol, mas tem um lance logo antes, que o Juninho dá o passe pro Pedro, o Pedro finaliza de esquerda, o Fábio faz a defesa. Seria muito cômodo pro Felipe falar assim, cara, deixa eu provar meu ponto aqui. Deixa eu provar meu ponto que eu vou ganhar o jogo do meu jeito. Eu vou ganhar o jogo sem o Pedro. E talvez ele não ganhasse. Eu te diria que eu acho que ele não ganharia sem o Pedro. E aí eu acho que ele tem um movimento inteligente. O gol do Pedro... O Xexé faria também. Ele não estaria ali, eu acho. Não. O Juninho não estaria ali. Estaria. A bola parada é planejada. Não, alguém tem que fechar na segunda trave. Alguém estaria. Não sei eu se acho seja o Juninho. bem provável. Poderia ser o Danilo, poderia ser o Léo Ortiz. Mas eu acho que o volume de jogo Alguém do Flamengo... tem que atacar aquele espaço, ponto. Isso aí você pode ter certeza. Porque antes do só rapidinho, se você reparar, na hora que sai o escanteio, antes do Luiz Araújo cobrar, o Léo Ortiz briga, tem ali um desentendimento com alguém do Fluminense pra ocupar o primeiro pau. Não, o primeiro pau, quem ataca é o Léo Ortiz. Mas é isso. O cara tava querendo empurrar o jogador do Fluminense, que eu não me lembro quem era, tava querendo empurrar o Léo Ortiz e ele brigou pra ficar ali. O gol do Flamengo foi do Pedro, depois de toda essa história, tudo bem. Mas eu acho que mais do que o gol, eu fiquei olhando mais a questão de postura, de comportamento, de relação com os outros, de como ele passou pelo Felipe, no final do jogo cumprimentou e tal. As coisas não estão zeradas, não vai ficar zerado de uma hora pra outra. Somos seres humanos. Mas a gente vê respeito. A gente vê respeito, a gente vê uma postura de cada um dos dois lados. O que eu tô dizendo assim, é claro que a gente vai ficar batendo em cima do gol, mas era um gol que... O Pedro já fez gols muito mais complexos. Não, mas a questão não é essa. Eu acho que o ataque... Entendeu? O Pedro, eu entendo que o lance tá aparecendo agora. Sim. Eu entendo que o lance está pra atacar a segunda trave. Mas olha a explosão que o Pedro... Olha onde ele tá na hora que o Léo Ortiz encosta na bola. E olha o quão antes ele chega pra, de carrinho, fazer o gol. Eu tenho dúvidas se o Juninho, nesta posição, teria a capacidade que o Pedro teve desse ataque a segunda trave. Com todo respeito, assim, ao atleta, assim. Não, então, mas assim, então, analisar o lance é muito complicado. Cara. Mas enfim, um lance só é muito complicado. O Pedro é mais do que esse jogador, é isso que eu tô querendo dizer. Não, tudo bem, mas eu acho que o ponto o Felipe Luiz precisava do Pedro, e o Felipe Luiz eu acho que não teve como eu posso dizer? Revanchismo. O revanchismo de querer, ou a vaidade de querer colocá-lo. E eu acho que tem o ponto da discussão é essa. Mesmo se o jogo tivesse sido 0-0, o Pedro tivesse perdido um gol, que fosse, eu acho que não é essa a questão no momento.
A questão do Pedro é comportamento. Ninguém tirou o Pedro porque ele tava perdendo gol.